O nosso trabalho Educação Ambiental e Questão Indígena, reflexões acerca de atividades desenvolvidas no PIBID, foi orientado pelo professor doutor André Oliveira, supervisionado pela professora Lohane Miranda e escrito por Caroline Rossetti, Celina Parra e Isabela Araújo. Eu sou a Celina, tenho 21 anos, mulher, branca, cabelos castanhos e liso, presa em um rabo de cavalo. Os olhos também são castanhos. Eu tô usando uma blusa preta, com flores vermelhas, e atrás de mim tem uma parede branca, com um vaso de planta suspenso no canto superior esquerdo. Eu sou Isabela, uma mulher branca de 21 anos, meu cabelo é loiro e ondulado e meus olhos são verdes. Estou usando uma camisa preta com flores vermelhas. Meu fundo é uma parede bege com alguns quadros. Falarei da fundamentação teórica e dos resultados obtidos. Eu sou a Caroline, uma mulher branca de 19 anos. Meu cabelo é loiro e meus olhos são verdes. Estou usando uma camisa preta, vermelha e branca com listras em V. Meu fundo é uma parede lilás com alguns quadros e outros itens decorativos. Falarei sobre o desenvolvimento. O nosso trabalho tem o intuito de apresentar as atividades desenvolvidas por graduandas da Faculdade de Educação Unicamp com uma turma de 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Físico Sérgio Pereira Porto, localizada na cidade de Campinas, sob a orientação da professora responsável pela sala e os coordenadores do programa, dentro de um contexto de pandemia ocasionada pela Covid-19. O projeto intitulado Ciências, Ambientes e Culturas, Práticas Formativas na Relação com Desafios da Sustentabilidade, trabalha com ações educativas interdisciplinares, nas áreas de Ciências da Natureza, Arte, História e Geografia, a fim de trabalhar as concepções de ambiente, cultura, sustentabilidade e diversidade na educação ambiental, atrelado às questões indígenas. Entendemos a importância de trabalhar a educação ambiental nas escolas. Entretanto, também entendemos que a educação ambiental é composta por inúmeras vertentes. A visão escolhida por nós é a visão socioambiental, que entende que a natureza é composta por relações sociais e culturais, e não apenas naturais. Procuramos trabalhar identidade, pertencimento, papel do sujeito ativo na nossa história, e uma visão de natureza que vai além da retirada de recursos, ou seja, de um viés econômico. A escolha pela temática acerca dos povos indígenas também está relacionada com a nossa escolha de educação ambiental. Com o auxílio de alguns autores, como Ailton Krenak, em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, entendemos a relação íntima que os povos indígenas têm com o local onde vivem e as consequências da falta de pertencimento e da visão de natureza como fonte de recursos. Além disso, a Lei 11.645, de 2008, garante a obrigatoriedade da inserção da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nos currículos oficiais das redes de ensino. Apesar da existência da legislação, entendemos que a temática indígena nas escolas restringe-se de forma bem estereotipada às datas comemorativas como o Dia do Índio. Pensando nisso e na importância da inserção da temática indígena no cotidiano escolar, trouxemos atividades com o intuito de desconstruir a imagem estereotipada dos povos indígenas e demonstrar a diversidade de espaços ocupados por eles. De forma geral, é essencial ressaltar que a valorização das culturas indígenas na educação básica é primordial para a luta protagonizada por esses povos, ainda mais em momentos sombrios de retirada de direito no qual nos encontramos. Bom, como foi dito anteriormente, a pandemia da Covid-19 impôs muitos desafios, incertezas e inconstâncias. Todas as atividades realizadas no projeto foram discutidas e construídas em reuniões com os coordenadores e com a professora supervisora, além de terem sido baseadas em habilidades do Currículo Paulista do Estado de São Paulo, do 4º ano do ensino fundamental. No período em que a atividade foi desenvolvida, a escola funcionava em sistema híbrido. Como uma forma de estarmos mais próximas das crianças, passamos a acompanhar alguns dos encontros virtuais da turma. Em um desses encontros, as crianças trouxeram para a discussão algumas questões sobre os povos indígenas do Brasil, o que movimentou observações e questionamentos na turma. A partir disso, tivemos a ideia de considerar as próximas ações do projeto relacionadas a esse tema. De início, foi pensada uma roda de conversa para planejar as futuras ações. O título para a atividade foi Indígenas, os primeiros moradores brasileiros. Buscamos com essa atividade, destacando seu caráter introdutório, mostrar aos estudantes como há diversidade dos povos indígenas do Brasil que resistem e resistem no território. Para organizar esse momento, dividimos em 6 partes, utilizando alguns slides. O primeiro momento foi a partilha de uma música de origem indígena do povo Guarani. O segundo momento foi uma exposição de algumas imagens, junto com uma questão norteadora, que foi Os povos indígenas são todos iguais?, para disparar a discussão sobre a existência de diferentes culturas indígenas. O terceiro momento foi um momento de conversa sobre o uso das expressões índio e indígena, problematizando o uso da primeira como algo que carrega muita dor e sofrimento e que só fortalece os estereótipos e preconceitos presentes na nossa sociedade. O quarto momento foi um momento de apresentar com imagens e informações os povos indígenas presentes no estado de São Paulo. Para isso, as PIBIdianas produziram um mapa interativo utilizando a ferramenta MapHub, que continha a localização dos povos indígenas e também a localização da escola dos estudantes e das estudantes da escola afiliada. Os povos apresentados foram Guarani, Cargangue, Krenak e Terena. O quinto momento foi a leitura compartilhada do poema Índio Eu Não Sou, da autora indígena Márcia Cambeba, do povo Omaguá Cambeba, no Alto Solimões, do Amazonas. O sexto momento, para a finalização, foi proposta uma atividade para registro, que podia ser realizado com desenho, escrita ou colagem. A intenção era que os alunos colocassem no papel o que para eles foi mais significativo da conversa que tínhamos tido. Em decorrência das dificuldades impostas pela pandemia, não recebemos um grande número de devolutivas. Entretanto, durante os encontros síncronos, foi perceptível o interesse das crianças pela temática, de forma a motivar a construção de atividades seguintes com a mesma temática. Em relação às devolutivas através de desenhos,
percebemos que ainda persiste uma visão bem estereotipada dos povos indígenas. Em um desenho é possível ver um indígena enfurecido com um arco e flecha na mão, uma imagem social muito comum na sociedade brasileira. Em outros desenhos é possível observar uma relação bem harmoniosa com a natureza. Na maioria dos desenhos, os indígenas estão usando poucas roupas. Em geral, a discussão com as crianças foi muito frutífera. Temos a impressão de que todos os envolvidos no processo aprenderam muito. As reflexões extraídas das trocas com as turmas e da produção do plano de atuação serão utilizadas para a produção de futuras atividades. Por fim, destacamos a importância da inclusão das culturas indígenas no cotidiano escolar, não podendo ser feita de forma superficial ou apenas em momentos pontuais. Em continuidade com o projeto, no segundo semestre de 2021, realizaremos 2 atividades. A primeira será uma oficina de arte, com o primeiro encontro ministrado por uma colega indígena, e a segunda será uma atividade de produção de uma rádio, junto com as crianças. Foi notável a contribuição significativa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência para nós, graduandas, promovendo a autonomia e interação do contexto escolar.